bem. Abacuque. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalhei demais preparando essa mensagem, então vocês prestem atenção. E deixa Deus falar na tua vida, cara. Porque, eu trabalhei demais esse negócio aqui. Se você ouve e vai embora e não acontecer nada na tua vida, eu vou ficar muito triste. Deus, eu não sei se vai ficar triste, mas eu vou. Cara, é difícil isso daqui. É muito difícil. Pastor me ajudou, pastor me ligou, não você precisa de ajuda aí, porque eu acho que vai ser difícil. Pastor, muito obrigado. Tive que recorrer a um monte de coisa para me ajudar, porque o negócio é duro. Alguns livros que eu usei como referência, não necessariamente eles tratam do tema de Abacuque, mas passam por eles, né? Um deles é o problema do mal no Antigo Testamento, do Luiz Saião, que é o caso de Abacuque, né? É meio difícil, assim, é um livro meio árido, né? Então você vê primeiro antes de comprar para não gastar dinheiro, né? Vê o que está escrito aí, porque se estiver muito complexo, já nem compra, né? Pega emprestado para alguém. Se o Luiz Saião ouviu falando isso, ele falou: você não quer, está me ajudando a vender o livro. O segundo que eu usei, que é muito bom, não trata necessariamente de Abacuque, mas passa por ele, é esse livro de N.T. Wright, né? Ele chama O Mal e a Justiça de Deus, Mundo Injusto e um Deus Justo. Esse livro é demais. Eu terminei de ler esse livro nas férias. Eu estava com a minha família, feliz, as crianças em Fortaleza, no coisa lá, como é aquele coisa grande lá? Vocês sabem o que é bom, né? Então eu estava lá no Beach Park. Cara, quando eu acabei de ler esse livro, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, como que pode uma coisa tão boa? Esse livro não dou, não empresto, até o dia que eu fui embora desse planeta, não sai de perto de mim. É muito bom. Esse livro é fantástico. E esse escritor em especial, eu tenho um apreço muito especial por ele. Eu recomendaria isso em qualquer biblioteca, dentro da sua coleção, sem pensar. Esse livro é fantástico. Eu me inspirei bastante nele para a nossa mensagem hoje. Abacuque, as coisas parecem não fazer sentido. Hoje nós vamos ler Abacuque do capítulo 1, 12 até 2, 1. Abacuque é um livro que, primeiro é o seguinte, se você ainda está pensando no nome de um filho, ou coisa parecida, essa pode ser uma alternativa. Eu não coloquei esse nome no meu, se você quiser. Dois, que Abacuque, antes de Abacuque, tem o nome de um cara, um profeta, tal de Naum. Quando estava preparando a mensagem, o escopo todo, pastor, Naum, cara, acho que eu nunca vi isso na Bíblia, Naum. Eu lembro do Naim. Dá, o seu coração. Vocês riem porque vocês sabem, e se vocês sabem é porque vocês gostavam. Naim, cara. Tudo bem. Abacuque. O que significa o nome Abacuque? O nome Abacuque, na maior parte dos comentários, dizia que o nome tinha uma raiz muito próxima de uma planta, que seria provavelmente uma planta chamada cássia. Outras dizem que o nome dele tinha a ver com uma palavra que no original seria abraço. Ele viveu aproximadamente entre 605 e 597 a.C., que foi um período onde os babilônios estavam em ascensão, era um povo muito poderoso. E vocês viram, lembram-se na mensagem do domingo passado, Deus deu uma descrição clara: os babilônios vão te pegar, e eles vêm com cavalos, eles chegam com helicóptero Apache, comboio de Hammer, CL-6 dirigindo, o negócio ia pegar. Eles eram muito poderosos. Poder militar é sinônimo de avanço tecnológico. Então não era só porque dava medo que eles entravam apavorando com a galera. O poder tecnológico deles também era muito superior ao povo de Deus. E coincidia com o povo de Deus um declínio moral e espiritual tremendo. O pastor Paulo passou rápido sobre isso também, passou com vocês, O povo de Deus, o que seria a igreja da época, eles estavam vivendo em total corrupção. Tudo que vocês podem imaginar de pior, de mais horrendo, de mais degradante. Os líderes da igreja ou do povo na época estavam envolvidos nisso. Eles se afastaram de Deus, esqueceram completamente e viviam como se Deus não fosse fazer nada. E essa mensagem não era somente nessa época de Abacuque. Bem antes disso a coisa já estava feia. Tem um profeta anterior a ele que se chama Isaías,
Em Isaías capítulo 1, eu não vou ler inteiro com vocês, mas anota aí para você ler hoje, depois da macarronada, no almoço. Isaías capítulo 1 mostra uma mensagem onde Deus estava extremamente insatisfeito com o seu povo e em especial com a sua liderança. E ele dizia o seguinte: não adianta vocês virem todo domingo aqui na igreja. Eu não tenho alegria nenhuma em ver vocês cantando aqui glória a Deus, aleluia. Isso não me agrada, porque a vida de vocês é uma vida que está corrompida pelo pecado. Vocês aqui, vocês trazem, cantam essas músicas, mas no seu dia a dia, você não está nem aí para levar uma vida de santidade. Deus estava muito chateado. Depois você leia Isaías capítulo 1. O próximo também, Abacuque. Abacuque tinha uma não sei se pode chamar profissão, mas ele tinha um trabalho, ele era um profeta. É importante entender o que era um profeta. O original da palavra não é esse, Navi. Isso aqui foi traduzido para a nossa língua mais romana. Mas significava, basicamente, anunciar a mensagem da parte de Deus. Um profeta basicamente falava a mensagem de Deus para o povo. A gente confunde um pouco profeta e profecia com o futuro, né? Nostradamus, o mundo vai acabar em 2020. Não é isso. Profecia na Bíblia não é só falar sobre o futuro. Profecia na Bíblia, os conteúdos das profecias são de advertência. Vocês estão andando no lugar errado, não é isso. Deus quer que faça isso. É isso que agrada a Deus. Outras têm a ver com arrependimento. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Para de andar nesse tipo de coisa, nessas suas atitudes, porque isso não agrada a Deus. E também tinham palavras de futuro. Também tinham. Mas é importante saber que quando se fala de um profeta, a profecia não é só futuro, não é só bola de cristal, não é isso. A maior parte das mensagens, inclusive, não é essa, embora isso esteja incluído. E como nada, tinham que ter um conhecimento profundo das Escrituras. Importante sabermos disso. Quando Abacuque está falando, ele conhecia muito bem as Escrituras. Muito bem. Não era uma coisa meio solta, improvisada, né? Ele sabia muito bem o Deus que estava falando com ele e que contexto que havia das Escrituras. E como nada é perfeito, havia também a figura dos falsos profetas. Né? Sempre tem o espírito de porco. Né? Sempre tem. Em todo lugar. Então tinha falso profeta. Né? E eles, o que era um falso profeta? Não precisa ser muito intelectualmente evoluído para saber o que é um falso profeta, né? O falso profeta é o cara que falava coisas para agradar as pessoas e não aquilo que Deus queria falar. Em geral, o falso profeta não era aquele que dizia, que confrontava as pessoas e o povo de Deus com a situação que eles viviam. Diferente de Abacuque. Muito diferente de Abacuque. Na primeira parte que o pastor Paulo trouxe para a gente, os questionamentos iniciais de Abacuque, e se você não leu, eu recomendaria você ler, porque você vai... Abacuque é pouco, gente, são 4 capítulos, né? Dá para você ler de uma vez só. São 3 capítulos, não, são 4, são 3 capítulos. É muito fácil, você vai muito rápido. Os questionamentos iniciais que nós vimos no domingo passado com o pastor Paulo, ficavam em torno desta questão: Deus, por que o Senhor não está fazendo nada? Eu estou vendo aqui o teu povo, que deveria ser os caras que vão fazer o que é certo, que vão trazer justiça nessa sociedade, que vão cuidar do órfão, da viúva, do mais pobre, do preso, daqueles que economicamente são inativos, mas são justamente esses que o Senhor quer que cuida. Os caras não estão nem aí. Aqueles que deveriam levar uma vida de santidade ao Senhor, estão se prostituindo com as sacerdotisas que haviam naquela época. Tem alguma coisa errada. E parece que eles não estão ligando muito para isso. O que aconteceu com você, Deus? Comprou um pacote para Orlando? Está lá no Castelo da Cinderela, gastando dinheiro no outlet. Onde você está? Que você não está fazendo nada. Por outro lado, também vimos que Abacuque, mesmo com esse questionamento, ele mostra muita sensibilidade. Ele não é alguém que está vendo as injustiças, as coisas erradas, e fala, isso não é comigo. Essa sensibilidade de Abacuque nós deveríamos ter nos dias de hoje. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei do dia 7 de janeiro deste ano. Dia 7 de janeiro,
houve um atentado em Paris. Vocês se lembram bem da história da revista, Charles Hebdo, aquelas coisas todas, né? E dia 7 de janeiro, o mundo parou. Todos os semanários do planeta inteiro, todos os canais de notícia estavam cobrindo aquele fato, aquele atentado que teve em Paris. A minha pergunta é: o que as igrejas cristãs pregaram no domingo seguinte? O mundo inteiro parou para algo que foi chocante. E o que foi pregado nas igrejas naquele domingo? Quais as reflexões que nós, como líderes, nós, igreja, o que nós levantamos? O que nós falamos naquele domingo? Ou, naquele domingo, a gente continuou no domingo seguinte, nós simplesmente tocamos a programação das igrejas como sempre tocamos? Uma mensagenzinha desconectada do contexto mundial, umas músicas que não dizem muito, é isso. Onde estão os abacuques de hoje? Aonde estão os abacuques que têm sensibilidade com o que está acontecendo no mundo? Ou a gente vai ficar usando essas palavras que para a época tiver torrentes de Negueb? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Não estou dizendo que aquele ato terrorista em si, no Brasil morre gente também todo ano, todo dia. Mas aquele momento era um momento que o planeta todo estava sensível. O que nós pregamos nas igrejas todas, do mundo todo, naquele domingo? Precisamos dos Abacuques. Abacuque também era honesto. Ele foi questionar Deus e olha, o profeta estava acostumado a levar paulada. Se você quer ver gente que apanhava, era profeta. O cara ia lá e falou: vocês estão pecando. Ih, cara, vai para lá. Isaías, que eu mencionei a vocês, vocês sabem como Isaías foi morto? A história nos diz que Isaías foi morto como um sanduíche de árvore. Pegaram um tronco de árvore, abriram, levantaram a metade, colocaram Isaías no meio, colocaram outro tronco e serraram ele ao meio. E quem fez isso não foram as nações vizinhas ao povo de Deus, foi o próprio povo de Deus, porque não aguentava mais as verdades que Isaías trazia para o povo de Deus, para aquele tempo. É melhor matar, tira ele da frente. Esse profeta era duro. E Abacuque era um cara que, além de estar acostumado a levar paulada, o cara estava lá na ponta, área comercial, né? E lá na matriz tudo é bonito, né? No edifício 7. Agora vai você lá visitar o cliente, vai você ficar com o balcão, com a barriga encostada no balcão, para você ver. Vocês estão rindo, quem sabe o que é isso, né? O cliente reclamando, batendo em você. O profeta era isso, o profeta estava no meio do povo, estava o tempo todo levando paulada, pedrada, sabia da história que outros tinham sido assassinados. E Abacuque, acostumado com sua função de profeta, resolveu questionar a Deus. E as questões eram: por que Deus você não está fazendo nada? E Deus, ele não tem medo de... Abacuque não tinha medo de perder o emprego, né? Entrou na sala do chefe e falou: Deus, você não vai fazer nada aqui, na boa. Precisa ver alguma coisa, tá mal aqui, né? Isso mostra que tinha também uma fé genuína no seu Deus. Enfim, esse era um pouco do contexto que teve. Quando Abacuque perguntou para Deus: por que você não vai fazer nada, não vai acontecer nada, Senhor? O que Deus respondeu para ele? Você se lembra? Foi uma resposta totalmente inesperada, né? Deus virou e falou assim: eu não estou parado não, eu vou fazer, né? E eu vou ter que castigar o meu povo, infelizmente, porque é o único jeito talvez que eles aprendem, nem assim aprenderam depois, né? Eu vou mandar os babilônios pegarem eles. Cara, falar que vem Babilônia te pegar é a mesma coisa que falar que o Estado Islâmico vem aqui. É mais ou menos isso, para a gente ter ideia do que significa o impacto disso para uma pessoa. E quando Abacuque ouviu isso, ele falou: Deus, não tem outra forma de castigar? Tem que ser Babilônia. Pode ser outra coisa? Você já fez isso com Noé, tacou água no planeta, né? Ele já viu fenômenos naturais acontecendo, mas era isso que tem que ser? E agora a gente vem então para a segunda parte, que são os questionamentos posteriores, que é a mensagem de hoje, né? Deus, por que o Senhor vai usar este método? Os babilônios. Vocês vão mandar esses caras, né, para nos dominar e acabar com a gente? Por que nós seremos castigados por esses horrendos babilônios? Pode abrir em Abacuque, se você não abriu ainda.
Um livro meio difícil de achar, ele é pequenininho, mas hoje em dia a gente tem smartphone, né? Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos do 12 até o capítulo 2, versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Abacuque começa assim, então vamos lembrar, né? Abacuque perguntou: Deus, você está vendo tudo isso e não está fazendo nada? Deus falou assim: vou fazer e vou mandar os babilônios aqui para destruir tudo e mostrar para esse povo, né, que eles devem se arrepender dos seus pecados. Ok. Eu, se fosse, não sei você, se fosse Abacuque, teria parado na primeira pergunta. Ficar cutucando o homem lá em cima, cara. Né? Você já falou que vai fazer. Não era esse nível de intimidade que Abacuque tinha com Deus. O nível de intimidade dele é além disso, que é brilhante. Abacuque vira e fala assim: Senhor, capítulo 1, versículo 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade? E meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, ou nós não morreremos. Aqui tem uma diferença de tradução. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela, os babilônios, aplicassem o castigo. Importante analisarmos cuidadosamente esse começo de oração de Abacuque, que nos ensina como a gente se aproxima de Deus. Primeiro, quando ele fala: Deus, o Senhor não existe desde a eternidade. Algumas traduções vão dizer: o Senhor não existe desde a antiguidade. Quando um profeta está dizendo isso, na cabeça dele, muito provavelmente, ele está dizendo o seguinte: Deus, você não é o Deus que existe desde antes da criação do mundo e que tem um plano traçado para a nossa existência? Existe um plano em tudo isso? Isso significa: Deus, o Senhor não é eterno. Segundo, antiguidade. Algumas Bíblias vão dizer: Deus, o Senhor não está desde a antiguidade. O que é antiguidade? Abacuque está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não é o Deus que interfere na história do seu povo? Na cabeça de Abacuque era: eu lembro quando o Senhor chamou Abraão para ser um pai de muitas nações. O Senhor falou com ele, interferiu na história. O Senhor interferiu na história quando tinha lá o Noé. O Senhor interferiu na história com Moisés, fez até uma plantinha começar a sair fogo e falar. E eu vi o Senhor interferindo na vida do seu povo, tentando mostrar que precisava ser feito alguma coisa diferente. Abacuque sabia o Deus que ele estava conversando. Abacuque tinha todo um contexto de um plano de Deus. Deus está agindo. O mundo não está, os fatos não estão acontecendo no planeta de forma randômica. Mas tudo tem um sentido, só que eu não estou compreendendo por que Deus está fazendo isso agora. Isso significa o Deus da eternidade. Segundo, quando ele usa o termo meu Deus, meu santo, esse é um termo que se usa de intimidade com Deus. Diferentemente de outros, da relação com os outros povos ao redor. Haviam assírios, egípcios, babilônios e outros, medos. Havia outros povos. A relação desses povos com o Deus deles era uma relação mais impessoal. Quando Abacuque fala, meu Deus, meu santo, ele está dizendo assim: eu conheço você, Deus. Eu sei os seus atributos. O Senhor é santo. O Senhor é poderoso. Como que você tem aproximado de Deus nas suas orações? Obrigado, Jesus, por essa refeição. Glória a Deus. Amém. Como que você inicia o teu momento silencioso de oração com o teu Deus? A gente já entra na sala e fala: Deus, é o seguinte, vamos despachar aqui, to-do list. Pá. Ok. Não é assim que Abacuque fez. Não foi assim. Aproxime-se em oração com muita reverência. E essa reverência, essa intimidade se dá, né, com o tempo. Se dá com genuinidade de coração. Você para e fala: meu Deus, eu conheço o Senhor. Eu sei o que o Senhor já fez por mim. Eu sei o que o Senhor já fez na história. Eu sei que o Senhor é Deus que age, que tem um plano. Este nível de intimidade eu ainda não alcancei com o meu Deus. Eu digo na Abacuque Carlos Mamoto, eu ainda não alcancei. Fantástico. Fantástico.
Nesse livro do Norman Thomas Wright, ele coloca um pouco do contexto que estava em Abacuque, o que ele enxergava mais ou menos, quando ele estava se dirigindo a Deus e vendo tudo o que estava acontecendo. A visão maior, a soberania do Deus Criador, que continuará a agir no mundo, até que a bênção substitua a maldição, o acolhimento tome o lugar do exílio, o ramo de oliveira brote depois do dilúvio e uma nova família seja criada, nas quais as línguas estranhas possam novamente se unir. No próximo slide, Deus escolheu resgatar o mundo por meio de uma família composta por pessoas profundamente falhas e que deram origem a problemas de segunda e terceira ordem que, por sua vez, precisavam ser solucionados. É isso que estava na cabeça de Abacuque naquele momento. Deus tem um plano. Deus quer redimir a criação. E Ele escolheu um povo para que isso aconteça. E esse povo está fazendo um monte de coisa, errando e acertando. Mas um dia o Senhor vai resgatar. Era mais ou menos isso que estava na cabeça de Abacuque. Continuando, do versículo 12, do versículo 13 até o 17, diz o seguinte: Abacuque capítulo 1, 13 e 17. Senhor, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nelas os arrasta. Rede, naquela época, era visto como sinônimo, era uma coisa muito ruim. Quando você captura um povo e tira este povo desse lugar e coloca numa outra terra que não é dele. E os babilônios usavam dessa estratégia. Eles moviam os povos para outras regiões, porque dessa forma, ao que se entende, é que quando tiro você e coloco você numa outra terra, a chance de você se rebelar em prol da tua terra é menor, porque aquela não é a sua nação, não é a sua terra. Então o sinônimo de rede nessa época, quando fala assim, rede, captura, é uma coisa muito forte de tirar os seus direitos, privá-lo e levá-lo para um outro lugar estranho, para que você seja subjugado. É por isso que ele fala, o inimigo puxa todos com anzóis, apanha em sua rede e nelas os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, aos seus métodos de opressão, queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede, a esses seus métodos, ele vive em grande conforto e desfruta iguarias. Abacuque diz o seguinte: esses caras que vêm agora nos destruir, Deus, se é que você não sabe, além de fazerem mal a todos, eles ainda se dão bem. Eles ainda estão se enriquecendo, numa outra tradução diz. Eles ficam cada vez melhores. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, esse povo, destruindo sem misericórdia as nações? Aqui vem o último trecho de hoje. Eu, Abacuque, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. De 13 a 17, Abacuque ainda não está compreendendo por que Deus vai usar esse termo. Se ele tivesse um Twitter, ele teria soltado um hashtag: eu odeio a Babilônia. Não pode ser isso. Mas em 2:1, depois de tudo isso, ele diz que eu vou esperar no Senhor. Quais são as palavras importantes em 2:1? Posto de sentinela, atenção redobrada. Abacuque está dizendo o seguinte: Deus, eu entendi que o Senhor vai fazer alguma coisa. O teu método eu não estou compreendendo. Por que o Senhor escolheu este método, esta forma de agir? Mas eu vou esperar agora, em atenção redobrada, até que o Senhor me responda. Qual foi a última vez que você teve uma atitude como essa na sua oração? Qual foi a última vez onde você estava passando por uma situação onde você não estava entendendo muito bem e você virou para Deus genuinamente e falou assim: Deus, eu vou aguardar uma resposta sua. Sabe por que Abacuque fazia isso? Porque ele sabia que Deus ia responder. Como que Deus responde às orações? Tem formas objetivas e subjetivas. Todas as vezes
que eu parei e fiz algo parecido com Abacuque, eu sempre tive a resposta de Deus. E aí, contando algumas coisas meio engraçadas. Eu encontrei 2 semanas atrás com um amigo, com 2 amigos juntos. Cara, não podia ser pior. Os 2, Deus fala de forma sobrenatural com eles, né? Então, Deus fala através de visões, através de sonhos, né? Já apareceu gente na frente deles de uma forma misteriosa, que a gente não sabia de onde veio, o cara sumiu, né? Isso pode acontecer, né? Então Deus fala de forma muito, né? Visões, fala de forma misteriosa, né? Eu virei para eles e falei assim, olha, né? Deus abençoe, glória a Deus. Se Deus fala com você através de visões, Deus fala comigo através de números e letras. Você coloca uma planilha na minha frente, assim, a presença de Deus naquela planilha. Aqueles números direitinho, tá vermelho aqui, tá faltando. Cara, se você sente a presença de Deus numa planilha Excel, glória a Deus. Eu amo Excel. Deus responde as orações para mim em letras. Lendo, leitura. Eu não tenho visões, sonhos, muito raro. Mas quando eu preciso de respostas, e aqui sou eu, por isso que eu estou falando, eu tenho esses 2 amigos, que são os caras piradérrimos, e Deus fala com eles, com coisas diferentes assim. Comigo não é assim. Qual foi a última vez que você parou e falou, Deus, eu vou esperar uma resposta sua? E importante, os questionamentos de Abacuque não eram questionamentos egoístas, do seu próprio ego. Abacuque podia estar dizendo o seguinte, que seria o meu caso. Deus, não está dando mais, cara. Meu trabalho aqui de profeta não está dando, você tem que me ajudar, tem que me promover. Aumentar meu salário, meu chefe está enchendo, ele não podia reclamar do chefe, né? O chefe dele é irreclamável, né? Ele não chegou questionando, não chegou reclamando de picuinha, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o povo não está me ouvindo. Tem profeta que fez isso, okay? Mas essa é uma outra história. Tem profeta que reclamou o tempo inteiro, cara. O cara chorava, o cara era um chato, né? Ele não, Abacuque não. Abacuque não veio trazer para Deus suas angústias voltadas ao seu ego. Não era assim. Deus vai me responder, porque Deus, eu não estou entendendo o método que o Senhor vai utilizar, e eu vou aguardar uma resposta. Deus responde às orações de formas sobrenaturais ou de formas compreensíveis, menos sobrenaturais. Posto de sentinela é atenção redobrada. Quando você estiver numa situação como essa, nós precisamos ter atenção redobrada à voz do Senhor. Que voz do Senhor é essa? Essa que eu falei para vocês. Prestem atenção nos filmes. Leia a palavra de Deus com mais intensidade do que você já lê. Observe tudo que passa pela sua frente. Cada conversa que você vai ter com as pessoas. Deus pode falar de diversas formas. De forma que os seus sentidos compreendam. Mas uma coisa depende de você. Colocar-se e falar, Deus, posição de sentinela, atenção redobrada. Aguardarei a tua resposta. Não no sentido de arrogância, não é cobrança a Deus. Tem igrejas por aí que tem muita coisa de cobrar, né? Deus, eu vim reivindicar os meus direitos. Cara, quem é você? Tá cheio de advogado aqui que eu sei. Tá cheio. Pensei que tinha 2 ou 3, mas o Douglas me falou que tem um monte. Tá até medo aqui, né? Não é reivindicar direitos com Deus. Abacuque não tem nenhum momento aqui que você pega um tom dele de reivindicar. Eu quero que você me responda, aquela criança mimada. E se não me responder, eu não vou mais ser profeta. Não é isso. Aguardarei porque eu sei o Deus que eu creio. Ele é o meu santo. Ele é o meu Senhor. Esqueci de falar, ele usa o termo rocha. Ele é o meu protetor. Deus vai falar. Se você está passando por... Se você não está passando por pergunta difícil, vai tocando a vida aí. Vai tocando. Vai pedalando. Agora, no momento em que você vê algo muito difícil, a primeira coisa que você deve lembrar é de Abacuque. E a primeira coisa que você deve fazer é se aproximar de Deus dessa forma. Abacuque não questionar os métodos, e questionar os métodos de Deus não significa questionar a existência de Deus, abre parênteses. Em nenhum momento as perguntas de Abacuque são voltadas, se Deus é bom, por que ele não faz alguma coisa? Se ele não faz alguma coisa, é porque Deus não é bom. Se Deus existe, por que ele não faz alguma coisa? Se ele não faz alguma coisa, é porque Deus não existe. Isso estava fora, totalmente fora
Abacuque não questiona, né, a existência ou não de Deus. Até porque a existência do mal, você tirar Deus de toda a lógica a respeito da existência do mal, não resolve o problema do mal. O mal continua aí. O mal continua existindo, mas essa é uma outra questão. Tampouco questionou os planos. E a sua indignação não era uma indignação que terminava em si mesmo. E aqui eu quero fazer um parênteses porque a gente vive no nosso país. Ler jornal, assistir notícias ultimamente está bem sem graça, não está? Não muda muito. É muita coisa ruim. É muita notícia dura. Né? E a indignação pela indignação, ela leva você à indignação. Abacuque é diferente. A indignação de Abacuque era: Deus, não estou insensível, não está bom, mas eu quero saber do Senhor. Por que está assim? Por que o Senhor não age? E se age, por que vai usar dessa forma? Abacuque extrapolou o papel do profeta. Ele agora se relacionava pessoalmente com Deus. Ele nos dá alguns exemplos muito importantes. Primeiro, de maturidade na fé, intimidade com Deus e diligência na sua vocação. Em nenhum momento a gente vê Abacuque desistindo do seu chamado de profeta. Tem algo que Deus quer que você faça e que às vezes dá vontade de desistir. Talvez o seu chamado, abrindo parênteses aqui, 3 coisas diferentes: a profecia, o profeta e o papel profético. Profecia é a mensagem de Deus. Profeta é aquele que fala a mensagem de Deus. Alguns têm um dom específico para isso, outros não. Mas ok. O terceiro, papel profético, todos nós temos que ter. Todos nós, os cristãos, têm um papel profético. Os cristãos têm uma mensagem. E Deus colocou você onde você está porque há uma mensagem que você precisa levar. Talvez você queira sair. Eu quero dizer para você: não saia. Ultimamente, nos encontros dos últimos anos que eu tenho tido com as pessoas a respeito de trabalho, né, Deus tem me colocado ao contrário. Eu tenho tentado ajudar as pessoas a ficar onde estão e não a sair. Porque lá Deus tem um propósito para você. Você é um Abacuque onde você está. O lugar onde você está é um lugar onde Deus precisa de Abacuques. Homens e mulheres que estejam dispostos a levar esse papel profético, a falar aquilo que precisa ser melhorado. Aonde você está é um lugar onde você deve cumprir o chamado de Deus. Abacuque não questionou. Abacuque não disse: eu não quero ser mais profeta. De forma alguma. Mas eu quero entender Deus. O que é tudo isso? E aqui nós paramos, porque no próximo domingo o pastor vai continuar com a resposta do Senhor do que Abacuque acabou de colocar diante dele, questionando o seu método. Mas eu queria ir um pouco além ainda hoje. Existe uma mensagem para a igreja hoje. Em 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 15, existe um trecho que talvez seja bastante atual para nós, como igreja, e para nós, no momento que a gente vive aqui no Brasil. Esse trecho diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, bem atual, não? Ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Gafanhoto devorar o país? Gafanhoto, quando a gente pensa aqui no Brasil, gafanhoto desse tamanho, né? Gafanhoto que tem naquela região, gafanhoto desse tamanho. Eu já comi gafanhoto desse tamanho. É um bichão horroroso, assim. Imagina um, não é cardume, como é que é um monte de gafanhoto? Um comboio, um enxame de gafanhoto, né? É um monte de gafanhoto. Então, quando eu falo assim, os gafanhotos devorem o país, o que eles devoram? Eles devoram as colheitas. Quando devoram as colheitas, eles devoram não só alimento, mas as riquezas. É isso que significa o gafanhoto devorador. Você vai à igreja mais avivada, pentecostal, Senhor, liberta do gafanhoto devorador. É isso que ele quer dizer. Esse é o gafanhoto devorador.
Não estou criticando não, hein? Não estou criticando. Eu até acho que às vezes vem uns gafanhotos devoradores por aqui. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Bem atual, não? Se alguém falou para você que Bíblia é um livro antigo não tem nada a ver, você fala, cara, vamos estudar a Bíblia junto? Vamos estudar a Bíblia junto, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que ela é bem atual. O comecinho, então, desse trecho aqui, meu Deus, né? O que significa curar a terra, na perspectiva de Deus? Curar a terra não é recuperar a economia, necessariamente. É duro dizer isso, né, Daniel? O cara administra fundo, fala com o estrangeiro. Ele me falou de um termo que se usava, né? Posso falar do termo? De um termo que os estrangeiros estavam usando. Eu perguntei para ele assim, Daniel, o que os investidores estrangeiros estão falando do Brasil? Né? No outro, eles usam um termo chamado ADB, né? Anything but Brazil. Qualquer coisa menos o Brasil. É assim que está o mundo do nosso país. Não sei se continuam vendo ainda. Né? Quando a gente fala de curar a terra, Deus não está falando, prometendo que a economia vai melhorar. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a economia melhorando nos modelos que nós temos hoje, ela vai continuar promovendo desigualdade e concentração de renda. Não pode ser que seja. Mas o que é curar a terra na perspectiva de Deus? Não é necessariamente melhorar a economia. Não é necessariamente gerar mais empregos. Não é necessariamente isso. Mas quando Deus, embora isso seja importante, quando Deus está falando de curar a terra, Ele está dizendo que mais do que recuperar a economia, nós precisamos recuperar a nossa vida com o Criador. Porque um dia os ciclos econômicos eles vão e voltam. Agora nós estamos no estágio, alguns dizem já em recessão ou não, crescimento negativo da economia. Não estou aqui para falar sobre isso, mas alguns dizem isso. Vai ter uma hora que a economia vai recuperar. E depois ela vai entrar num outro ciclo. Quando Deus fala de curar a terra, Ele não está falando do jeito que nós compreendemos curar a terra. Ele nem está dizendo, no fundo, só que o país vai ser mais justo, porque ele pode ser um país justo, e ainda assim as pessoas não recuperarem a sua vida com o Criador. A mensagem que tem hoje para nós, na igreja, é que essa crise econômica vai passar. E não está tão severa como poderia, mas as crises econômicas um dia vão passar. O Brasil, como outros países, terão chances de se recuperar e de tomar as decisões certas. Ok. Mas você não terá outra chance para recuperar a sua vida como o Criador do Universo. A história, o plano de Deus que está na cabeça de Abacuque e é o que está o que nós compreendemos como cristãos, é que Deus tem um plano de redimir a sua criação. Nós estamos longe de Deus. Nós nos separamos de Deus. Pecado é um estado de separação que nós temos de Deus. Pecado não é só não matar, não roubar, não mentir, não vai no jogo do São Paulo e do Palmeiras. Né? Aliás, ir no jogo do São Paulo e do Palmeiras é pecado, né? É verdade, isso é pecado. Paulinho, Coringa, né? Isso não é pecado. Isso é pecado também. Mas são manifestações do pecado. O pecado é o estado de separação que eu e você já vivemos diante de Deus. Não há Deus na nossa vida. E que Cristo veio ao mundo. Só por Cristo nós podemos preencher esse espaço vazio que temos dentro de nós, que nada mais pode preencher. É para isso que Cristo veio. E o plano de Deus em toda a história é um plano de redenção da criação. É um plano de redenção
e de nos tornarmos novamente imagem e semelhança de Deus. A economia pode se recuperar e você continuar separado de Deus. O Brasil pode vir a ser um país muito mais justo e você continuar vivendo separado de Deus. A corrupção que está enraizada nas estruturas de poder de diversos países, diversas instituições, um dia podem ser exterminadas. Sim ou não? Claro que podem. E pode ser que você continue separado de Deus. Portanto, o que nós estamos vendo hoje, que podemos aprender de Abacuque, que podemos tentar conectar isso com o nosso momento, não é ser naivo, não é negar o estado que nós estamos vivendo hoje do nosso país. Não é negar isso, mas existe algo que vai além, que é a sua vida, é reconectar a sua vida com o Criador. Porque a crise um dia vai passar, de um jeito ou de outro. Talvez demore, talvez seja rápido, mas a sua vida diante do Criador é única. E talvez você não tenha tempo, não possa esperar o próximo ciclo econômico para recuperar a sua vida junto ao Criador. Como que está a sua vida hoje? Você está próximo ou distante de Deus? Seja honesto. Você está próximo ou você está distante de Deus? É sobre isso que nós estamos falando em Abacuque. Eu quero fazer um convite a você. Hoje é o dia. Se você está afastado, você se sente longe de Deus, afastado, hoje é o dia de você recuperar a sua vida com o Senhor. Hoje, não deixe para amanhã. Eu vou fazer uma oração aqui, eu queria que você repetisse ela você mesmo a respeito disso. Mais do que recuperar a economia, nós temos que recuperar a nossa vida com o Criador. Senhor, nós agradecemos por essa mensagem. Tão difícil de compreender, escrita há tanto tempo atrás, num contexto diferente, mas ao mesmo tempo tão próxima de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta Abacuque. A intimidade que ele tinha com Deus, o respeito, a reverência e a fidelidade que ele tinha com o Senhor são um exemplo para todos nós, em especial um exemplo para mim. Vivendo, Senhor, num mundo cheio de corrupção, onde a maldade está instalada no sistema, Abacuque se mantém perto do Senhor e fiel a Deus. Eu quero ser como Abacuque, Senhor. Sabemos, Jesus, que os ciclos econômicos e sociais, eles voltam a épocas boas, a épocas ruins. Alguns perdem patrimônio, outros ganham patrimônio. As riquezas variam. A desigualdade permanece nesse modelo que nós vivemos. Mas algo não muda, que é o plano de Deus para resgatar a sua criação. E nós somos parte dela. Senhor, hoje, eu quero me reaproximar com o Senhor. E peço aqui, Senhor, que aqueles que estão distantes de Ti, que se sentem que estão longe de Deus, que sentem que estão longe do Senhor há muito tempo ou pouco tempo, que em primeiro lugar reconheçam os seus pecados, vejam aonde estão desagradando o Senhor. Segundo, que haja arrependimento e aproximação com o nosso Deus. A história toda está nas Tuas mãos. E um dia nós vamos encontrar face a face com o Senhor. No mês que vem, nós aguardamos, Senhor, com muita alegria, a comemoração da ressurreição. Só o Senhor morrendo na cruz poderia preencher esse estado vazio que tenho dentro de mim, que cada um tem dentro de si, que se chama pecado. Isso faz parte do plano de redenção do Senhor. Abacuque cria nisso. Abacuque cria plenamente nisso. E por último, Senhor, a Tua palavra nos diz em 2 Crônicas que nós, como igreja, temos uma responsabilidade para com a nação. Que se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu virei e sararei esta nação. Dá-nos compreender o que significa sarar a nação, Senhor. Talvez não seja aquilo que a gente pensa. Revela-nos, Senhor. Nós aguardamos uma resposta do Senhor. Vamos fazer que nem Abacuque. Vamos aguardar uma resposta do Senhor. O que significa vir e curar a nossa nação? Em nome de Jesus. Amém.